som. Meus irmãos, a paz do Senhor. Todos bem, graças a Deus. Mais um dia que o Senhor nos fornece vitórias, bênçãos. E o especial de tudo é de nós estarmos na presença do Senhor. A paz dos Senhor, os internautas, os irmãos aqui de perto, de longe, de outros estados, irmãos também de outros países que estão nos acompanhando. Eu convido a todos que estão presentes, abra sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Glória a Deus. Guardar que todos encontrem. Deuteronômio, capítulo de número 8. Os irmãos encontraram? Verso 2 ao verso 5. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Oramos? Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado força de estar até aqui. Venceste o maligno por nós, Pai, e o Senhor nos deu vitória. Te damos graça por tudo, pela providência especial do Senhor estar nos ajudando. Mesmo naqueles momentos que nós pensávamos, ó Pai, que era seu fim, mas o Senhor nos deu vitória. E em nome de Jesus te agradecemos por tudo, que assim seja. Faça-nos, Senhor, entender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer conosco nesta noite. Pai Santo, livra-nos de toda tentação, quebra toda seta, purifica-nos, Senhor, nos dê saúde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou dizer como o evangelista Tales costuma dizer, né, irmão? Bom seria se todos estivessem aqui. Excesso de aula, recesso de faculdade, de escolaridade, de tudo chegou, né? Mas vamos dar graças a Deus, porque vocês estão aqui em nome de Jesus. O ano se finda, mas louvamos ao Senhor pela sua beleza. Eita glória! Amados, o Senhor nos deixa esta palavra em meio à campanha. Sabemos que Israel é um povo escolhido por Deus. Israel, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um projeto com esse povo. Ainda não existia Israel. Ainda não existia esta nação. Mas nos projetos de Deus, o Senhor já tinha esse plano com esta nação. E esta nação serviria
de, vamos supor, uma faculdade para nós. Esta nação serviria para nós como um exemplo de como é ser chamado e escolhido por Deus. Como é o agir, o mover de Deus na vida do ser humano, quando ele tem planos, quando ele tem projeto. E Deus permite situações, circunstâncias na vida daqueles que ele chama, que ele escolhe. Se nós vermos também, nem o próprio Jesus escapou disso. Nem o próprio Senhor Jesus, Deus poupou com as aflições, com as provações, com as tentações dele aqui na terra. Não vai pensar porque Jesus era 100% Deus, 100% homem. Não, mas Jesus, quando ele veio, ele sofreu as mesmas paixões carnais como ser humano que nós passamos hoje. Jesus não teve diferença, e nem muito mais indiferença. Israel, dos anos passados, séculos passados, desde a geração do homem, veio a mulher, veio o crescimento da humanidade. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu creio que todos aqueles que foram chamados por Deus, nenhum ficou isento de passar o que tinha que passar. Quando Deus traça, irmão, em linhas retas, aquilo que devemos passar, não adianta nós queremos fugir. É coisas que nos surpreendem. É coisas que a gente nunca imaginava de passar. Vamos passar, alguns já passaram, outros estão passando. Surge da onde você menos espera. Assim foi com o povo de Deus. Primeira coisa, Deus fez o homem. Se nós olharmos a palavra do Senhor, veio a falha do homem. Deus deu tudo, deu autoridade, deu autonomia, Deus deu legado, Deus deu tudo para este homem ali naquele jardim. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas Deus não sabia disso. Mas Deus não sabia que iria acontecer isso com Adão? Sim, irmão. Deus é onipresente e onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus, primeiramente, ele tem que ver a intenção do coração do homem. Ele tem que saber também, ver realmente, melhor corrigindo, ele tem que ver se realmente o coração do homem está sendo sincero e obediente a Deus. Porque Deus, ele tem que ver a intenção do coração do homem. Ele conhece eu e você que aqui estamos. Mas tem momentos que nós não somos 100% justos e fiéis e obedientes a Deus. Por isso que Deus sempre tem que provar para ver qual é a intenção do nosso coração, até onde nós chegamos. Veio o quê? Veio Adão, aconteceu, veio o povo, cresceu, veio seu filho daquela situação. O povo de Deus foi crescendo, crescendo, e de repente, Deus conhecendo a intenção do coração do homem, ele falou, espera aí, não pode ficar todo mundo com um só pensamento e uma só língua. Será que se todos pensarem iguais, falar com o mesmo idioma, não vai dar certo? Eu vou fazer uma viravolta, eu vou fazer uma mudança. Porque o homem estava querendo construir aquela torre. Qual é o pensamento dele? Nós vamos construir essa torre até chegar aos céus. Olha a intenção do homem, irmão. Aí Deus falou, não, eu vou permitir algo, eu não vou aceitar, admitir. Porque Deus sabe que a criatura dele, irmão, surpreende com as atitudes, surpreende com as ações. Deus conhece o coração do ser humano. Ele olhando do seu trono e diz, espera aí, eu vou mudar a linguagem desse povo. E lá na torre, enquanto eles estavam ali desesperados, com aquela fé de tolo, que ali era uma fé de tolo, irmão. Imagina construir uma torre até chegar aos céus. E já estavam numa certa altura muito grande. E eu lendo essa palavra, eu olho assim e falo, gente, esses camaradas, se brincar,
eram os melhores engenheiros civis do mundo. Porque hoje o engenheiro tem toda a facilidade de maquinário, de tudo, irmão. Mas naquele tempo não tinha maquinário, não tinha nada, não tinha guincho. E como é que esse povo conseguia erguer pedra sobre pedra até em cima, fazer uma base até chegar ao céu? E aquela torre já estava chegando num ponto dela estar inclinando. Deus, sabendo a tolice do homem, o que ele falou, eu vou mudar a linguagem de cada um. E assim Deus fez, confundiu as línguas de todos. E ali naquela hora, quando um pedia pedra, o outro levava água. Quem sabe eles indagavam um ao outro dizendo, não entendo o que ele fala. Então eles reuniram todos aqueles que falavam a mesma linguagem. Pegaram para o norte, outro para o leste, outro para o oeste, outro para o sul. Dividiram, irmão. Assim Deus fez. Porque já pensou se todos pensassem, agissem, falassem da mesma coisa? Não tinha como. Porque Deus tem momentos que Ele permite. Porque Ele sabe a intenção do coração do homem. Ele viu a intenção daqueles corações. Ele viu também como é que estava a exaltação daquele homem, dizendo que era Deus e Rei. A glória que Ele mesmo fala, eu não dou a outro. Ele não reparte a outro, Ele é ciumento. Assim Deus fez. E assim foi crescendo a geração humana. O que o Senhor fez? No meio de multidões, Deus escolheu Abraão. Chamou Abraão porque estava no meio da sua parentela. Não é porque Deus é contra a parentela. Porque Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele tem que ter um particular. E às vezes tem momentos que atrapalha. Tem momentos que quer impedir o trabalho dela. Mas para Abraão entender, é necessário Deus fazer com que ele entendesse claramente que Ele estava falando com ele. E qual foi a primeira prova de Abraão? Sair da parentela. Porque Deus estava vendo a situação que estava ali, irmão. Envolvendo com bruxarias, envolvendo com coisas perversas, idolatrias. E Deus olhando para Abraão diz, eu não quero que tu se mistura, eu não quero que tu se contamine com isso, eu tenho um projeto com você. Vou te tirar do meio do teu povo. Não porque Deus era contra, é porque Deus tinha um propósito. E Abraão, estando no meio deles, ele era diferente. Tinha coisa que ele não admitia, não aceitava. Deus do céu olhando para ele, vou te tirar desta terra no meio do teu povo. Mas eu quero que você vá para uma terra, que é a qual eu vou te revelar. E essa terra mana leite e mel. Lá tu vai ser próspero. E a promessa que eu tenho contigo é grande. Imagina, irmão, quantos de nós Deus já tem chamado. Quantos de nós Deus falou assim, eu tenho uma promessa, eu tenho uma obra grande contigo. Eu tenho um plano muito grande com você. A minha obra é grande. O que eu vou fazer, eu vou investir em você. Mas é necessário que você se entregue para mim. É necessário que você se disponha para mim. É necessário que você faça para mim tudo sem reserva. Eu e você, você e eu. É assim que Deus quer na vida do homem. Na vida da mulher, de todos que Ele chama. Mas Deus conhece a intenção. Ele sabe a minha fraqueza, a sua fraqueza. Ele conhece o nosso pensamento e o nosso coração. Ele sabe de tudo. Chamou Abraão. Mas sabia que Abraão ia levar o pai. Sabia que Abraão ia levar os primos. Sabia que Abraão ia levar algumas pessoas. Mas assim, Deus já sabendo, Ele deixou ele ir, permitiu. Mas no meio da caminhada, Ele permitiu algo para que assim pudesse todos. Primeiro foi o pai. Saiu, retornou. Ficou o seu sobrinho, primo, Ló. Acompanhou mais a esposa, as filhas. E lá vai mais os criados deles acompanhando Abraão. E Abraão saindo, a primeira coisa, sabendo Abraão do perigo, chegou em uma terra estranha, teve que mentir que a sua esposa era sua irmã. E os irmãos sabem da história, para nós anteciparmos. Porque, irmãos, às vezes, nós queremos ajudar a Deus com o nosso medo. Às vezes, nós queremos antecipar na frente de Deus. Tem momentos que nós queremos precipitar, por não entender o que Deus está fazendo. Queremos ajudar, queremos precipitar, queremos agir da nossa própria vontade. E Deus,
quando Ele já traçou a nossa caminhada, a nossa jornada, Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa que nós se antecipamos. Ele não precisa que nós precipitamos. Ele só quer que nós disponhamos a Ele e fazemos a vontade dEle. Caminhar, marchar, fazer. E Ele quer isso aí. Mas não quer que nós precipitamos. Porque na nossa caminhada, irmão, o que é das vezes que nós precipitamos? Tomamos atitudes do nosso próprio interesse. Precipitamos em agir mais do que a Deus, porque às vezes não temos a paciência de esperar o agir de Deus. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência. Então é isso que devemos ter. Abraão, pelo medo, ele surgiu em insegurança, ele teve impaciência, ansiedade, fez essas mentiras e antecipando mais para frente. Deus sempre falando com ele. Abraão, sai, servi a mim, como é que fala? Entra no caminho e ser fiel, não é assim? Ser fiel a mim, ser perfeito na minha presença. Deus falou assim com ele: Abraão, seja perfeito na minha presença. A perfeição que Deus está relatando, irmão, não aquela perfeição que nós devemos ser reluzentes, né? A semelhança e tudo, não. Ele estava falando, ser perfeito na minha presença, quer dizer, seja obediente, seja temente, se disponha, faça o que eu te peço, age da forma que eu mandar você agir, seja perfeito, seja irrepreensível na minha presença. Viu, Abraão? Deus falou assim para ele, mas Abraão continuou, levou a Ló, e Ló nessa caminhada, ele foi indo. Deus permitiu que entrasse contrito com os pastores de Ló, com os criados de Ló, com os criados de Abraão. E assim teve aquela divisão. Abraão falou, eu vou ficar nessa região, que é a região mais ruim, e mandou Ló para outra região melhor. E assim foi. E Deus continuou olhando, Deus falou assim, aí Deus começou a ter o particular com Abraão. Abraão, sai da sua tenda. E Abraão saiu, olha para cima. Está vendo essas estrelas? Sim. Conte elas, vê se tu consegue contá-las. Abraão, olhando, ele viu que não tinha condições de contar as estrelas. E Deus falou, assim será toda semente, assim será a sua geração, Abraão. Será como essas estrelas, será grande. Quer dizer, é modo indireto, mas se eu falando diretamente, quer dizer, Abraão, este é o tamanho da bênção que eu tenho contigo. O tamanho da obra que eu tenho contigo nesta terra. Amanheceu o dia, Deus brada no ouvido de Abraão, Abraão, sai aqui para fora da tenda. E ele vai lá na praia. Quando ele olhou, está vendo essas areias do mar? Sim, Senhor. Viu? Assim será também a nação que eu prometo a ti. Será como essas areias do mar, imensa. Quantos de nós tivemos promessa de Deus? Irmão, nós nos alegramos quando Deus fala com a gente, não é verdade? Usa alguém. Grande é a obra, grande é o milagre, grande é a promessa. Eu vou te levar em terras estranhas, eu vou te usar de maneira grandiosa, eu vou assoprar o teu nome, eu estou lhe agradando contigo assim. Eis que o meu espírito se alegra da forma que você faz. Irmão, nós alegramos, nos regozijamos quando Deus fala assim conosco. Assim Abraão regozijou. Deus falou da geração. Quando Deus falou da geração, eu creio que na mente de Abraão e no coração despertou assim, como eu vou ter uma grande geração, se minha esposa é estéril, e eu não posso ter filho. Sara, olhando isso aí, eu creio que ela ouviu, eles dialogavam, conversavam, Sara vendo o que Abraão falava para ela a respeito da geração da nação, e eu creio que ela pensou assim, eu vou ajudar, eu vou fazer uma coisa, eu vou falar para a nossa criada Agar, deitar com meu esposo, e ele tomará ela, e assim dará um filho, e assim cumprirá o que Deus está falando. Olha a precipitação, irmão. Olha a forma que o homem e a mulher quer agir para ajudar a Deus. Você já entregou alguma coisa na mão de Deus? Você falou, Pai, entrego em tuas mãos, o Senhor vai agir para mim. E às vezes você não tem paciência. Você está olhando e parece que nada está acontecendo, Deus não está fazendo, Deus não está agindo. E de repente você sem paciência
você parece que quer pegar da mão de Deus novamente e falar: o Senhor está demorando, o Senhor não quer fazer para mim, parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração, parece que o Senhor não está vendo. Então quer pegar o que entregou na mão de Deus para agir. E aí, irmão, quer ajudar a Deus. Sabe o que acontece? A pessoa vai ficar frustrada, decepcionada, porque ele mesmo não dá conta de fazer aquilo que é para Deus fazer. Deus não precisa de ajuda. Deus age na hora certa. Sabe para que quando Deus age? Deus age quando você se cala. Deus age quando você se coloca na presença dEle. Deus age quando você entregou. Deus age quando você espera. Enquanto você fala, Deus não age. Enquanto você quer agir, Deus não age. Enquanto fala demais, Deus não age. Enquanto não entra na presença dEle, Deus não age. Mas quando entra na presença do Senhor, Deus já começa a agir, porque Deus é fiel. Deus não é injusto, Ele é justo, Ele faz. E é dessa forma que Deus fez. Abraão vem, mas antes tem uma coisa para nós entrar na palavra. Porque Deus permite tribulações e provações na vida daqueles que servem a Ele. Por que Deus permite isso na nossa vida? Por quê, irmãos? Às vezes queremos colocar Deus como injusto. Tem muitos que revoltam com Deus. Já vi muitas pessoas revoltadas com Deus, até se desvia, se afasta, se apostata da fé, se torna até ateu, porque não crê em Deus. Mas se Deus existisse, por que está acontecendo isso? Se Deus existe, por que Ele permite isso? Se verdadeiramente Deus existe, por que as guerras, por que crianças morrendo, por que muitos passando fome, por que está acontecendo isso, aquilo, por que Deus existe, por que Deus está permitindo todas essas coisas acontecer comigo? Nada acontece, não vejo mudança, não vejo transformação, não vejo salvação, não vejo as portas se abrir, as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Tem muitos que se revoltam com Deus por causa disto. Porque não aceita, irmão. Olha, por que Deus permitiu Noé sofrer tantos anos para cumprir uma promessa? Se nós olharmos, irmãos, Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, já era para estar todos avançados de idades. E ao decorrer desse tempo, já era para os seus filhos ter filhos, os filhos dos filhos já era para ter mais filhos, já era para ser avó. Quantos anos, irmão? 120 anos, parece, se não me falha da memória, construindo a arca. 120 anos. É tempo de madeira apodrecer, é tempo de da traça atacar a madeira, mas a madeira era boa, suportou. E Noé sempre construindo, vendo as matérias-primas para construir, recebendo a ajuda dos seus filhos, e ali ele adquirindo, mas não deixando de pregar sobre o dilúvio, não deixando de pregar sobre o juízo de Deus naquela época ali. Ali muitos casavam, davam-se em casamento, bebiam. E Noé, Deus permitindo, um homem justo, um homem fiel, um homem obediente. Por que Deus permitiu esse tanto de tempo para Noé ficar pregando o arrependimento? Por que Deus permitiu ele sofrer? A Bíblia não fala, mas o que esse homem passou psicologicamente, vendo aquele povo, gerações crescendo, e aquele povo criticando, aquele povo açoitando em palavra, aquele povo chamando ele de doido, aquele povo ali chamando, desacreditando daquilo que ele estava pregando. Enquanto ele pregava, quem sabe muitos riam, zombavam, sem acreditar. Por que Deus permitiu esse tanto de tempo Noé sendo provado e passando por essa tribulação? Porque ele não poderia ter desistido. Ele mesmo sabedor, irmão, daquela situação ali, que nunca chovia como chove agora. Sempre ali era relva, era o sereno, era coisa que regrava a terra. Mas nunca chovia. E Abraão pregando o dilúvio, construindo uma arca imensa, para poder ajuntar cada animal, macho e fêmea de cada espécie. E Deus falava, continua a pregar, continua a anunciar do arrependimento. E ele sempre pregando,
Ele poderia falar, isso não vai acontecer não. Nunca aconteceu esse negócio de chuva aqui. Ele poderia ter desistido, irmão. Mas ele permaneceu. Quantos de nós hoje estamos aqui, irmão? Às vezes nós ficamos tristes, aborrecidos, porque não cumpriu uma promessa de Deus de uma porta aberta, do nosso crescimento de ministério, a chamada missionária. Quem sabe muitos aqui tinham sonhos de gravar, antes era aqueles discos vinil, aí passou para fita, de fita passou para CD, agora é tal de pendrive, e vai indo. Quantos ainda não cumpriu na vida, irmão? Quantos estão se frustrando por causa dessas promessas? E como é que nós estamos sobre o arrebatamento? É uma promessa mais principal, é o arrebatamento. Assim era aquele povo no crime, mas de repente Deus falou, Noé, é chegada a hora. Entra você, tua esposa, teus filhos e tua nora, entra na arca agora, porque é chegado o momento. Assim Noé fez, entrou, e que quando ele entrou, Deus veio, selou a porta por fora. Sabe por quê? A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Entrou Noé com a família, porque muitos, a intenção de Deus, ele viu, Noé é meu amigo. Deus teve Noé como um amigo, irmão, não como servo. Porque Noé obedeceu, Noé persistiu, porque ele foi provado, ele passou por tribulações, como nós somos provados e passamos por tribulações, mas Noé não desistiu de proclamar a palavra de Deus. Na hora que Deus falou, é chegada a hora, é chegado o momento, entra na arca. Mas por que Deus permite, irmão? Nós sabemos que o povo de Israel, que quando eles saíram do Egito, seguiram no deserto, tinha momento que Deus permitia muitas coisas, mas chegou uma hora que Deus falou assim, eu quero lembrança de vocês, ou seja, eu quero memória de vocês, de tudo que eu tenho feito por vocês, e agora chegou o momento de eu ter um particular com vocês, antes que vocês adquirem as promessas que eu tenho feito com vocês, com seus pais, lá desde quando eu tirei vocês do Egito. E agora eu tenho algo para falar com vocês. Quero ter um memorial, quero ter uma lembrança. Abre aí a sua Bíblia, não feche não. Abra lá no capítulo 8, no verso 2. Do que nós lemos. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos. Olha bem o que ele fala. Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Veja bem, te humilhar perante os inimigos, irmão. Quantos inimigos levantaram contra Israel? Quantos inimigos pelejaram, até inimigos de pequenos porte de humanos, Israel um exército grande. E às vezes Israel era humilhado pelos inimigos. Padecia fome no deserto. Você sabe que muitos, podemos dizer, só é adorador, não vou dizer que é adorador de verdade, só é adorador, só é feliz, só é agradecido a Deus, quando está na bonança, quando está bem financeiramente, bem amigavelmente, bem na empresa, bem em todas as áreas. E essa pessoa, se orar 1 minuto, ele já fala línguas estranhas, já agradece a Deus, já é tudo. Deus olha para o homem quando está na bonança, ele vê a alegria, ele vê tudo. Até o próprio Jesus, que tem uma palavra aqui, que não só de pão viverá o homem. Veja bem aonde falou. Até o próprio Jesus, que quando o diabo veio tentar a ele, dizendo, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. E o Senhor Deus, Jesus, olhando para Satanás, diz, mas a palavra também está escrito,
que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele quer dizer com isso? Pessoas, o dinheiro está bem, a vida financeira está bem, a vida amorosa está bem, tudo está bem. Aí ele ou ela está bem com Deus, bem para adorar, bem para cultuar, bem até com a família, bem com todos. Mas vem a hora que Deus conhece a intenção do coração. Eu quero ver se você realmente vai guardar minhas palavras. Eu quero ver você realmente se vai ser fiel comigo. Eu quero ver você realmente se vai ser obediente comigo. Eu quero ver realmente se você está à disposição para me servir. Aí vem a prova de Deus. Aí vem a tribulação que Deus permite. Aí vem o momento que Deus te humilha. Por que Deus nos humilha, irmão? Aí vem o momento que Deus vai agir na vida do homem. Fecha a porta, permite algo para te frustrar. E aí nós vemos, irmãos, qual é a intenção do crente. Ele ausenta, ele já não glorifica, fica marrudo, fica sem graça. Aqueles lábios que adoravam a Deus já começam a murmurar. Aqueles lábios que adoravam a Deus já começam a lastimar. Aqueles lábios que adoravam a Deus começa também a se maldizer. Eu não presto, Deus não é comigo, Deus não ouve minha oração. No meio de muitos, Deus só olha para eles e esquece de mim. Eu sou um Zé Ninguém. E começa a falar, e vice-versa. E Deus percebendo e vendo se realmente nós estamos guardando a palavra dele ou não. Porque vem a prova, irmão. Porque que Deus, a palavra de Deus diz, exortação a ter lembranças do que o Senhor tem feito. Agora imagina o que o Senhor tem feito por nós. Amém? Abre aí a sua Bíblia, por favor. Abra em Êxodo, capítulo 16, verso 4. Outro em 2 Crônica 32, verso 31. Êxodo 16, verso 4. 2 Crônica 32, 31. E o outro abre o Evangelho do Senhor Jesus, João, capítulo 2, 25. 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Veja aí, irmão. Deus prova, irmão, para saber como é que nós estamos na presença dele. Será que nós estamos sendo fiel ao Senhor, irmão? Ou nós estamos olhando só para o homem? Não adianta nós vir à igreja por causa do homem, que nós não ganhamos nada. Nós temos que vir por causa de Jesus. É ele que é o alvo do crente. Ele que é o alvo da igreja. Então o Senhor permite para ver se nós estamos realmente com propósito com Ele ou não, irmão. Como é que está eu? Como é que está você? Como é que nós estamos diante de Deus? Será que nós só somos aquele crente mesmo assim quando as coisas vão bem? Abre aí, leia para nós. Em 2 Crônicas 32, 31. E o outro no livro de João, capítulo 2, verso 25. Segunda Crônica, capítulo 32, verso 31. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, e perguntaram acerca
do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-los, para saber tudo o que havia no seu coração. Está vendo, irmão? Deus prova para vir. Irmão, não adianta eu e você fugir de Deus, não. Deus vai nos provar para ver qual a intenção. Ele vai entender o que nós precisamos. Primeiro, para Ele abençoar, Ele tem que provar, irmão. Ele prova, Ele permite tribulação. Não vai pensar que a nossa vida diante de Deus é só um mar de rosa, não. Nem o próprio Jesus foi poupado por Deus. Que quando Jesus, Ele se refugiou lá no Monte das Oliveiras, chamou seus discípulos para velar com Ele, porque na hora dessa aflição, irmão, todos precisam de alguém para estar ao lado. Todos precisam. Todos que ali seguiam Jesus tinham prazer de Jesus estar do lado deles. Eles tinham prazer de ver Jesus do lado deles. Mas chegou o momento que o Senhor Jesus desejou que estivesse do lado dele para velar com ele. Porque ele sabia o que ele tinha que passar. O próprio Jesus, irmão, chamou: vem aqui vocês comigo. Ficai aqui, orai, e vocês demais venham a velar comigo, porque Jesus nesta hora, ele estava precisando de alguém para estar ao lado dele, mesmo que ele não podia desabafar, mas ele sentindo alguém ali junto com ele, no sofrimento dele, na angústia dele, ele se sentia consolado, mas ali os discípulos não podiam fazer. Mas sabe o que é que Jesus fez? Ele foi mais além, sabe? Ele foi pedir o quê? Orientação de quem? Foi pedir consolo de quem? E a palavra de Deus diz lá em Lucas, que o Senhor enviou o anjo para que pudesse consolar, confortar Jesus. Porque na hora mais arrojada, na hora mais difícil, alguém deseja pessoas para estar ao seu lado, para que ajude, para que console. E ali foram os discípulos. Mas chegou uma hora que Jesus fez uma oração: Pai, afasta de mim este cálice. Porque todavia, Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Mas porque Jesus falou: aparta de mim este cálice, Senhor. E uma tradução: aparta de mim este cálice, porque Jesus sabia a dor que ele ia passar. Ele sabia o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia de tudo que ele tinha que passar por nós. Chegou o momento que ele pediu para Deus, fala: Senhor, aparta de mim este cálice. Porque a dor ia ser grande, o sofrimento ia ser grande. É a mesma coisa ele dizer: Senhor, eu não quero passar por isto. Porque o Senhor Jesus já estava sentindo a dor imensa do sofrimento que ele iria passar. Mas falou: Pai, aparta de mim este cálice. Mas já tinham tratado, o Senhor Deus já traçou. Nesta hora, cadê o papai? Nesta hora, cadê Deus? Nesta hora Deus fica em silêncio. Nesta hora que mais almejamos ouvir a voz de Deus, Deus fica em silêncio. Pode estar num momento movimentado, Deus levanta um vaso, fala com um, fala com o outro. Às vezes vai até do teu lado, fala com A, mas não fala com você, porque Deus fica em silêncio. A hora que nós mais precisamos, Jesus falou: Pai, aparta de mim este cálice. Cálice de dor, cálice de sofrimento, cálice de angústia. Jesus sabendo o que iria passar, mas não tinha ninguém ali na hora que eu pudesse entender o que ele estava passando, compreender o que ele estava passando naquela hora. Ninguém entendia que tipo de sofrimento que Jesus estava passando naquela hora. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes quando não é para ninguém estar ao teu lado, mesmo que esteja, fica desapercebido. Não vê, não enxerga o que você está passando. Assim foi os discípulos, que quando ele voltou, encontrou-lhes adormecido. E ele diz: vocês não podem ficar uma hora velando comigo. Aparta de mim. Nem Jesus, irmão, ele foi poupado com isso. Teve que passar por tudo. O único consolador que ele tinha foi Deus. Vai lá, anjo. Vai lá e consola ele. Mas Deus não poderia intervir. Deus não poderia falar nada. Deus poderia chegar e falar: não precisa você sofrer por isso, não. Vem para cá, eu vou dar um jeito diferente. Não,
mas o que está traçado por Deus, de nós passarmos, temos que passar. Assim passou Jesus. Os irmãos veem que até lá na cruz, ele clamou com uma voz bem alta, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzido: Deus meu, ó Pai meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o clamor do próprio Jesus, irmão, nesse momento de sofrimento. Mesma coisa dizer: Pai, a hora que eu mais precisei, o Senhor se calou comigo. O Senhor ficou calado, o Senhor não falou nada. Assim é o momento que, quando Deus permite eu e você passar por tribulações e provações, até ser humilhado, Deus permite para ver a intenção do nosso coração. A intenção do coração de Jesus era aquela: eu vou desistir na matéria humana. Mas ele pensando, falou: mas eu tenho que passar. Não tem como eu fugir. Cheguei até aqui, mas eu vou passar. Quem somos nós? Na hora do momento do silêncio de Deus, nós não sabemos que tempo que Deus ficou em silêncio com Saulo, melhor dizendo, com Paulo. Porque ele clamava, se os irmãos verem lá no 1 Coríntios, capítulo 13, parece, ou 2, vai falar de Paulo, do espinho da carne. A hora que o Senhor ficou em silêncio com ele também, ele clamava, que aí vai ver. Ele falou: eu clamei ao Senhor por 3 vezes, e por essas 3 vezes que eu clamei ao Senhor, Deus não me respondeu em nada, ficou em silêncio. É aquela hora que você vê assim, parece que eu estou lá no fundo do abismo, gritando para alguém lá em cima: joga uma corda e me tira daqui, me socorre. É a mesma coisa quando você sente, parece que está morrendo afogado, que quer dizer a alma sufocada. Você procurando fôlego: me ajuda, Senhor, porque Jesus tem de misericórdia. É choro, é tanta coisa, e nada de Deus. Deus no silêncio. Aí Deus está no silêncio. Quando Deus está no silêncio, como ele teve com Paulo, é a hora que Deus fala: minha graça te basta, e o meu poder está te aperfeiçoando na hora da tua fraqueza, na hora da tribulação, na hora da provação, irmão. Na hora de tudo, a graça de Deus está sobre a nossa vida, está nos aperfeiçoando, porque nós não estamos sozinhos, não. Qual é o outro livro que eu pedi para ler? João 2:25, por favor. Evangelho de João, capítulo 2, verso 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Viu? Deus sabia o que havia no homem. Já pensou, irmão? Aqui dentro da congregação não tem esse crente que nunca pensou em jogar a toalha. Se tiver, glória a Deus, tu és bem-aventurado ou bem-aventurada. Porque tem momento, irmão, que a gente quer entender, quer a explicação de Deus. Por que o Senhor está permitindo eu passar por tudo isso? Senhor, eu estou sendo fiel. Senhor, eu estou fazendo de tudo para tentar te alegrar, te engrandecer. Eu estou fazendo de tudo, Senhor. Senhor, eu estou indo aos cultos, estou evangelizando aonde eu trabalho, aonde eu estou. Senhor, estou sendo sincero contigo, estou sendo obediente à tua palavra, obediente à de liderança da igreja. Estou sendo obediente, Senhor, também às minhas lideranças. Senhor, estou sendo luz no meio das trevas. Senhor, não estou escandalizando. Eu estou fazendo de tudo, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Mas por que o Senhor está permitindo eu passar o que eu estou passando? Por que o Senhor permite eu passar por essas coisas? Às vezes nós queremos saber por que Deus permite ser tribulado, permite nós ser
passar por tanta coisa, irmão. Entre parênteses, tem coisas que Deus permite para a nossa purificação. Porque tem momentos, irmão, que nós podemos ser velho crente, mas tem coisas que nós precisamos de ser libertos. Tem momentos que nós somos velhos crentes, mas é necessário nós passar por tantas coisas para adquirir fé. A pessoa nós ser velho crente e não ter fé, ser velho crente e precisar de ser liberto, ser velho crente e às vezes o velho homem querer manifestar. O que está pensando, irmão? Às vezes nós precisamos de purificação, tem coisa que Deus permite para que nós venhamos ser purificados. Mas tem outras partes que Deus permite acontecer na nossa vida para ver qual é a intenção do nosso coração. Pedro, vendo Jesus lá cingindo o rosto dele, as mãos, pegando a toalha, pegando ali a bacia com água e lavando os pés do discípulo. E ele não entendia por que o mestre está fazendo isso. Poderia ser eu, poderia ser outro para fazer isso aí. E ele está ungindo nossos pés. Eu não aceito. Quando chegar a minha vez, eu não vou aceitar. O que quer dizer isso, irmão? Quer ser bênção, mas não quer aceitar o agir de Deus. Quer receber os milagres, mas não aceita os propósitos de Deus. Quer ver Deus fazer, mas não quer que Deus age. Quer ser abençoado, mas não quer passar na prova. Quer ser usado, mas não quer descer. Nós temos que aceitar Jesus, fazer o que Ele quer fazer em nós. Jesus, ele dizendo para Jeremias, porque Jeremias contestava com Deus direto. Eu não aceito, por que o Senhor faz isso com o povo? Por que o Senhor age assim? Por que o Senhor está calado? O Senhor não fala, só fica permitindo os inimigos prender, colocar em exílio, colocar nos cativos as mulheres, os homens, as crianças. Por que o Senhor permite que tudo isso acontece com o teu povo? E o teu povo tem, aí afora, o Senhor tem uma fama com esta nação, que o Senhor guarda, que o Senhor vence os inimigos. Por que o Senhor permite isso? Lá no capítulo 18 de Jeremias, Deus fala assim para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu irei falar contigo. Para que nós viemos entender com Deus, primeiramente temos que descer, irmão. Não é contender com Deus, não é exigir de Deus, não é reclamar de Deus, não é murmurar contra Deus, não é reclamar contra a vontade de Deus, não é querer questionar contra o agir de Deus, não relutar contra a vontade de Deus. Com isso, desce, abaixa o tupete, desce. Tem que descer, irmão. Porque para levantar, ser erguido, para subir, tem que descer também. Deus falou para Jeremias: desce lá na casa do oleiro. Assim diz a palavra de Deus que Jeremias desceu. Quando ele desceu, ele viu lá um oleiro sobre a roda, estava um barro trabalhando e tudo. De repente aquele barro não deu certo com o que ele queria fazer, jogou no chão, tornou a pegar, refazer novamente, até fazer aquilo que agrada aos olhos dele. Assim Deus perguntou para Jeremias: o que tu vê? Assim, eu vejo isso, isso, isso. Aí o Senhor respondeu para ele: Jeremias, assim como é este barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Porque ele trabalha como ele quer, ele age como ele quer, irmão. E assim ele permite as coisas acontecer com Israel: humilhação, perseguição, cativos, até fome. Ele permitia tudo isso para ver a intenção do coração de Israel. Porque todas as vezes que Israel se desviava, começava a adorar outros deuses, começava a misturar com linhagens estranhas, Deus ciumava: eu não aceito que coloca outras imagens e seja adorada no meu lugar. Eu não aceito ser trocado por outras coisas. O meu povo não gosta que se mistura. Meu povo foi separado para me adorar, para me engrandecer, para me servir. Aí é onde Deus começa a soprar. Vai lá a tempestade, vai lá vento, assopra lá neles. Assim que Deus permite, irmão. Assim o Senhor Jesus também permitiu com os discípulos lá no alto mar. Já que eu vou morrer mesmo aqui, vou me pular, vou morrer logo afogado, vou me entregar para o mar. Eles poderiam falar assim: o mar vai acabar com tudo.
vamos morrer logo, vamos jogar nas águas, vamos se entregar para as bestas feras que tem no mar, porque nós vamos morrer mesmo. Mas ele esquecia que Jesus estava com eles lá no barco. E tem muito crente, irmão, esquecendo que Deus está no barco com ele. E aí vem o quê? Ah, você esqueceu de mim? Ah, eu vou fazer você lembrar de mim aqui agora. Assopra vento. Vai lá, tempestade. Assopra lá naquela casa. Assopra lá naquela vida. Ele está tranquilo, está achando que eu não estou vendo, parece que não está acontecendo nada. Está achando que eu estou conformado com a situação dele ou dela. Está achando que eu não estou vendo, que eu não vou agir, que eu vou deixar do jeito que estava lá, e assopra. Assopra mesmo. Faz de um jeito que eles assustem. Faz de um jeito que eles venham abrir o entendimento e olhar para mim. Foi o que aconteceu com Pedro. Faz isso não, eu não aceito. Quando chegar aqui perto de mim, eu não vou aceitar. Ah, irmão, não aceita o propósito de Deus na tua vida para ver. Não aceita qual é a vontade de Deus na tua vida para quê? Viu? Vai ficando do jeito que está. Vai andando da forma que você está. Vai para ver o que Deus vai fazer. Aí vai, Jesus chega, Pedro falou, não, mestre, eu não aceito. Ah, Jesus falou, Pedro, o que eu faço agora, tu não me entende, mas tu vai entender depois. Se você não deixar eu ungir os seus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro olhando isso, opa, mestre, não só lava somente os meus pés, pode, se quiser, joga, pode me lavar todo por completo. Porque às vezes o que Deus faz com nós não entendemos, irmão. Verso 3. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Irmão, a palavra de Deus é que nos faz viver. Se não fosse a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, não. Homens errantes, passos largos, arrogantes, ignorantes. Se não fosse a palavra de Deus, acho que na primeira esquina o diabo já usava alguém para ceifar a nossa vida, ou então fazeria ciranda conosco. Foi assim que Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás chegou até a mim, mas como, Pedro? Senhor, ele pediu a tua alma para que pudesse cirandar com ela, como se fosse uma peneira, mas eu o repreendi e não deixei, Pedro. O Senhor Jesus falou assim para Pedro, porque Pedro, além de ser um homem que seguia Jesus, ele dava muita liberdade, muitas brechas, e o inimigo sempre pedindo, dá Pedro, me dá Pedro, eu quero Pedro. Mas sabendo que Pedro, depois de converter, ia ser um grande homem de Deus. Verso 4, nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Eita glória, você vê o cuidado de Deus, irmão, o cuidado de Deus. Tem alguém aqui que chegou a passar fome, irmão? Tem alguém que Deus deixou passar alguma necessidade? Tem alguém aqui que pediu a Deus e Deus falou não? Às vezes deve ter falado não porque não era a hora, não era o momento, ou não era bom para você. Mas Deus nunca vai falar não naquilo que é de melhor para nós. Viu, irmão? Deus nunca deixou ninguém decepcionado. Deus nunca deixou ninguém aqui fracassado. Assim ele falou também para os discípulos, vem cá vocês, porque eles viram os discípulos questionarem. Quem sabe os discípulos andavam com o mestre e falavam assim, moço, quando eu era cobrador de impostos, tudo que eu queria eu tinha. O que eu quisesse comer, eu comia. O que eu quisesse vestir, eu vestia. O outro, quem sabe, falava assim, eu vivia de pescado. Mas quando eu estava pescando, eu estava tranquilo. Eu adquiria meus bens, eu adquiria minha liberdade, eu fazia o que eu queria, andava como eu queria. Outro, quem sabe, falava também, um era contabilista, outro era assim, eu tinha um emprego que era uma maravilha, eu vivi uma vida de boa, meu salário era bom, meu emprego era bom, minha vida era boa. Tem gente que murmura desse jeito para servir a Deus, irmão. Depois que agora eu estou seguindo o mestre,
Eu não comprei mais uma sandália, eu não consegui comprar mais uma roupa nova, eu não consegui ter mais tempo com a minha família, eu não posso ir em lugar nenhum, e agora estou preso. Jesus olhando para os discípulos, vendo a intenção do coração dele e o pensamento deles. Parece que é Hebreus 12 que fala aí, né? Porque a palavra de Deus é eficaz, é Hebreus 12, 6, né? Abre aí, irmãos, olha para mim, procurem me ajuda. Vocês estão olhando para o relógio, eu vou terminar. Oh, glória. Aí Jesus chamou os discípulos, falou: vem cá vocês, me segue aqui. Olha ali. Está vendo esse lírio aí? Sim, Senhor. Olha como ele é bonito. O Senhor que rega faz todas. Mas eu quero dizer para vocês, nem mesmo Salomão, com toda sua sabedoria, com toda sua riqueza, ele se vestiu como esse lírio do campo aqui. Vem mais eu aqui, anda mais um pouquinho. Que passarinho bonito, né? Está lá cantando, adorando. Ele não planta, ele não tece, ele não rega, mas é o Pai que cuida dele, que dá o mantimento a ele, mas está ali cantando. Assim também sois vós, homens de pouca fé. Por que se preocupais com o dia do amanhã, do que irá se vestir, com o que irá de comer? Assim o Pai do céu sabe e conhece todas as vossas necessidades, porque o amanhã quem cuida é o Senhor. É assim, irmão, quando nós servimos a Deus, tem muitos que servem a Deus só reclamando, murmurando. Eu não posso ir em lugar nenhum, eu não posso fazer isso. Quando antes eu era ser crente, eu tinha um emprego bem, eu tinha uma postura boa, eu vestia bem, calçava bem, eu tinha toda a liberdade para fazer isso, para fazer aquilo. Aí eu podia onde eu queria ir, ter toda a minha liberdade para sustentar minhas vaidades, para tudo. E agora eu não posso fazer nada, porque se considera preso. Tem muitos que reclamam desta forma, irmão. Antes de ser crente, eu tinha tudo o que eu queria, porque vivi uma vida de mentira, vivi uma vida de engano, vivi uma vida de qualquer jeito, mas Deus te tirou lá da sarjeta, irmão, e Ele te colocou com umas novas vestes. Contudo, te colocou numa posição que muitos desejariam estar no teu lugar, mas não tem um privilégio que eu e você nós temos, porque toda a honra é de Deus, o melhor patrão, irmão. Você pode ter certeza, você pode olhar assim: pai, não tem nada, envie uma providência. Com certeza, Deus vai enviar providência, vai abrir porta. Assim é o agir de Deus, irmão. O povo vendo nunca envelheceu as vestes deles. Sapato também nunca rasgaram, nem se incharam os seus pés. 40 anos andando no deserto. E sempre Deus mantendo tudo nos conforme na vida daqueles que estavam com Deus ali. E às vezes nós queremos reclamar de tudo. Porque Deus só permite prova na minha vida, tanta tribulação. Senhor, por que isso na vida dos meus filhos? Por que isso na vida do meu esposo, ou vice-versa? Por que isso no meio dos parentes? Por que o Senhor me permite? As portas se fecharam, nada se abre, nada muda. Nada está dando certo, Senhor. Por que o Senhor permite isso? Mas Deus está nos olhando, irmão. Tem coisas que Deus está... Leia, quer ler? É 12:5, né? 4:12. Deus abençoe. Para nós fecharmos, verso 4, 5. Confessa, pois no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga, o Senhor teu Deus. Abre em Hebreus 12:5. Outro abre aí em Provérbios 3:12. Outro abre em 2 Samuel 7:14. Hebreus capítulo 12, verso 5. Pega aqui. Espera aí o microfone. Eu falo assim porque tem irmãos lá que fica pedindo para ouvir. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que
argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém. Quem achou Provérbios 2 Samuel 7,14? Mas Deus é amor, irmão, mas Ele corrige. Deus não é carrasco, mas Deus açoita. Que tem muitos irmãos, cada um nós temos uma maneira. Nós pregamos que Deus é amor mesmo. Mas Ele é amor, irmão. Mas Ele é longânimo. A única coisa que Ele não aceita é escarnecer. Não adianta, Ele é longânimo. Uma hora vem um acerto de conta. Uma hora vem uns pingos nos i. Uma hora, tudo Deus vai colocar ali, porque Ele não deixa escarnecer. Ele é longânimo. Às vezes fala assim, Deus não está achando ruim, não. Deus, Ele não está vendo isso aí, não. Ele não tem agora, Ele não cobrou, não fez. Não, Ele é longânimo. Ele vai agir na hora certa, no momento certo. 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Eita glória. Mas que é Amós, é Zacarias, que Deus foi corrigir com vara de marmelo. Imagina, irmão. Quando Deus começa a agir dessa forma, hein? Vara de marmelo. Acho que é Zacarias, né? Que Amós, Deus fala sobre o prumo. Esse 2 Samuel 7,14 que ele leu, né? Provérbios 3,12. Eu não lembro qual o capítulo de Zacarias que ele fala sobre a vara de marmelo. Irmãos, pode ler se puder. Eu já quero terminar, que senão os irmãos daqui a pouco... Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Viu aí, irmãos? Irmãos, quantos obreiros nós temos na casa de Deus? Quantas pessoas se dispõem para fazer a obra de Deus? Onde está o amor para a obra de Deus? Irmão, às vezes as coisas fora estão tendo mais primícias do que Deus. Hoje nós vemos um povo cansado. Hoje nós vemos um povo doente. Mas é fácil para o Senhor. No meu início de crente, quando eu comecei como membro, que membro eu sou até hoje, nos empregos que a gente trabalhava, só essas coisas, mas não tinha tempo ruim. Irmão Davi aqui sabe, né? As pessoas mais antigas, irmão, não tinha canseira, não tinha nada que impedia de estar à igreja. Vem com alegria, como as irmãs aqui, eu sei que o dia a dia não é fácil, está cansadinha, mas estamos aqui. Mas quantos e quantos, irmãos, estão menosprezando? Pode estar aqui, mas coloca muito obstáculo, coloca muitas dificuldades de estar na casa de Deus. Porque Deus é a primícia da minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o tamanho da minha luta. Você não sabe o tamanho do meu problema. Sei não, irmãos. Estamos orando, Deus vai dar vitória. Mas por que você nunca sai desse problema? Nunca sai dessa luta? Nunca sai desse sofrimento? Nunca sai dessa prova? Nunca sai dessa tribulação? Irmão, vamos ver o que está acontecendo. Porque tem coisas que Deus está permitindo para ver qual é a intenção do coração.
Se realmente quer ou se realmente não quer, se realmente quer marchar, se realmente não quer marchar. Tem coisas que Deus está permitindo. Um é para purificação, outro é para preparar, para receber algo que Deus tem prometido. Mas tem coisas, irmãos, que às vezes nós mesmos colocamos obstáculo. E Deus não gosta de filho rebelde, Deus não gosta de filho teimoso, Deus não gosta de filho que não dá ouvido à tua palavra, que não dá ouvido à tua voz. Deus sempre tem que estar ali, irmão, ó, corrigindo, açoitando, porque Ele ama. Não adianta nós colocar problema e luta como pretexto daquilo que nós queremos, podemos fazer e não fazemos. Tem muitos colocando o corpo mole, está vencendo um ano mesmo. Eu só vou na igreja lá na virada, ou só no culto, no último culto das irmãs. Irmão, cadê o povo de compromisso, irmãos? Não é tempo de pastor estar adulando ninguém para vir à igreja. Não é tempo de nós estar fazendo só projeto, programa, usando de isca para atrair crente, não, irmão. Deus no arrebatamento não vai ter isso, não. A única coisa que Ele está fazendo é os sinais se mostrando a cada dia. Se nós estamos atentos nos sinais, aí sim nós vamos preparar a nossa vida. Mas quanta gente estão desapercebidos com os sinais. Mas o senhor não me conhece que eu estou passando. Não conheço não, mas nós estamos orando, irmão. E Jesus a cada dia está batendo. Desperta, desperta, desperta. Apocalipse 3,19, quem possa ler para fechar, e Salmos 89, verso 32. Apocalipse 3,19. Diz assim, é o vento. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Seja, pois, zeloso e arrepende. Eu castigo a todos o quanto eu amo. Aí você vai examinar porque tanta prova, tanta tribulação, tanta dificuldade, tanto problema na vida. Tem momentos que Deus corrige dessa forma, irmão. Entra no propósito. Entra na vontade de Deus. Obedeça ao Senhor mais ainda. Deus está falando, tira tempo comigo. Tenha compromisso mais comigo. Tenha mais propósito comigo. Se desperta. Aproxima de mim. Como diz, usando o profeta. Como ele diz, olha, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Não é porque Deus distancia de nós, não, irmão. Nós que distanciamos de Deus. Eu tenho um chamado de Deus. Deus me chamou para a obra. E tu está fazendo a obra? Você está atendendo o chamado de Deus que Deus te chamou? Ou só murmura, só reclama, só lastima, só culpa alguém, só fala de alguém? Você está disposto para fazer a obra de Deus? Como é que nós estamos, irmão? Se nós realmente temos esse chamado de Deus, estamos fazendo a obra de Deus? Estamos dispondo para Deus? Como? Qual foi o outro que nós para ler? Salmos 89, verso 32. Salmos 89, verso 32. Por que, aleluia? Então visitarei as suas transgressões com a vara e a sua iniquidade com açoites. Eita glória. Aos açoites que os discípulos receberam lá no barco, no mar, hein? Nós não queremos passar por isso não, irmãos. Olha a hora que Jesus deixa você sozinho também. Aí de repente ele vai aproximar, você não vai ter o discernimento. É um fantasma. É um capeta, é um demônio. Olha quem vem ali, abraça com medo, mas Jesus fala: irmãos, tenha calma, é paz, sou eu o mestre Jesus.
Lá vai Pedro de novo, como sempre. Se tu és o mestre, faça que eu vou até a ti aí. É porque Jesus falou, vai, entra no barco, nós vamos lá para o outro lado. Mas eu vou ali orar. Jesus falou, mas permitiu vocês, os discípulos, ficar sozinhos no barco. Ó, até a terceira vigília da noite. Fica aí sozinho. Eu vou ver se vocês vão discernir mesmo. Eu vou ver se vocês conhecem quem vocês servem. Eu vou ver se vocês têm discernimento de quem vocês adoram, de quem vocês estão servindo, de quem você proclama. Eu vou ver mesmo se a ovelha conhece o teu pastor, a voz do seu pastor. Eu vou ver realmente se vocês têm fé. Se vocês é covarde, medroso ou tem fé. Porque eu escolhi quem tem coragem. Porque tem muitos, irmãos, que não têm discernimento. Ah, eu tenho discernimento, mas está sendo enganado. Ah, eu tenho discernimento, mas ainda está cego. Ah, eu tenho discernimento, mas não é o Espírito de Deus que está falando. Ah, eu tenho discernimento, mas não está vendo nada acontecer. Assim Jesus foi provar os discípulos. Quando foi na terceira vigília da noite, lá vai Jesus andando sobre as águas. E eles começaram a olhar, vendo ali, meu Deus, quem é que vem ali? É um fantasma. Cadê o discernimento? Visão pesada, irmãos. Não consagra, não ora, não jejuma. Não está orando. Veio hora, mas está faltando discernimento. Foi necessário Jesus falar, sou eu, Jesus. Não tem mais. Pedro falou, então se o Senhor é o Jesus, deixa que eu vá até onde o Senhor está. E Pedro foi, vem. Sabe porque Jesus falou, vem? Na terceira vigília da noite. Se eu não me engano, a terceira vigília da noite, parece que é das 2 às 4, se eu não me foge da memória. Porque a terceira vigília, a quarta vigília já dá da linguagem romana, mas estou falando a terceira vigília da noite na linguagem hebreus. E lá vai ele. Sabe o que é isso? Ele chamou, irmão. Quantos que não conseguem mais falar com Deus na madrugada, hein? Quantos hoje estão com sono pesado? E Jesus fala, vem, chega a mim, vem. Porque não está tendo discernimento mais, irmão. Tem coisas que Deus quer revelar para nós. Não é passar o dia todo, não, irmão, em qualquer lugar. Tem coisas que Deus quer revelar a palavra, quer revelar algo na oração da madrugada. Lá no secreto, você e Deus. Deus quer te revelar alguma coisa. Porque, irmão, às vezes, se nós não fazer isso, nós andamos só na carne. Agimos na carne, agimos na ignorância, agimos nas dúvidas, agimos em todas as áreas da carne. Não discernimos a voz de Deus, não discernimos as coisas de Deus, porque tem muita gente com barriga cheia dizendo que Deus está falando, Deus está me mostrando, Deus está falando para mim, Deus está mandando eu dizer. Tem coisas que nem Deus está mandando dizer. Às vezes é o psicológico da emoção e dizendo que é Deus. Onde nós devemos tomar muito cuidado com isso, que nem tudo é Deus. Certa feita um irmão aqui, Deus está me falando do pecado da igreja, Deus está me falando disso aqui da igreja, Deus me fala isso, me fala aquilo, fala desse jeito, o que está acontecendo, me mostrando as coisas que ninguém está vendo, Deus está fazendo eu ver, e blá 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 blá, glória a Deus por isso. Uma vida desconcertada dizendo umas palavras dessas. E às vezes você está lá de joelho, Deus, faz eu saber, me mostra Jesus, e eu preciso, e nem tudo Deus fala quando nós queremos, irmão. Nem tudo Deus mostra, nem tudo Deus fala na hora que nós queremos. Tudo é no tempo dele. É aonde nós devemos tomar muito cuidado. Vem, Pedro, Deus está chamando nós sempre. Vem tirar um particular comigo. Chega mais a mim que eu vou chegar a você. Vem. Aí quando Pedro foi, é aquele que começa no propósito e não firma no propósito, irmão. Eu vou fazer, é igual peixe, nada e morre na praia. E aí Pedro começou a duvidar e afundar. Porque onde é que estava a fé de Pedro? Jesus segurou na mão dele porque ele gritou. Jesus segurou e disse, por que duvidaste, homem de pouca fé? Então Jesus chegou na terceira vigília da noite lá no barco, onde os discípulos começaram a assustar dizendo, é um fantasma. Deus não é moda, moda vem e passa. Propósito de Deus também não é moda,
Moda vem e passa, mas o propósito de Deus não passa. A palavra de Deus não é uma moda que vem e passa, mas a palavra dele permanece firme para sempre. Porque ele é fiel, ele não é homem, filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diraria o Senhor e não faria, ou falaria o Senhor e não cumpriria. Porque a palavra de Deus é fiel. A chuva vem, como chuva desce, molha a regra, assim a palavra de Deus ela vem e não volta vazia para ele. Vamos nos examinar, irmãos. Por que tanta prova? Por que tanta tribulação? Por que tanta cobrança de Deus? Vamos nos examinar. Será que nós estamos firmes no propósito? Será que nós estamos cumprindo com Deus o nosso voto que fizemos a Ele? Ou só vamos viver uma vida de culpando um ao outro por causa do nosso problema, por causa da nossa luta, por causa da nossa tribulação? Vamos querer caçar culpa em alguém, se a culpa está em nós mesmos? Ficamos sobre os pés, por favor. Ergamos a nossa cabeça. Façamos como Isaías. A quem enviarei, a quem há de ir por nós? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Façamos como também Samuel respondeu ao Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Falamos como também Samuel, lá no deserto de Cádiz, foi oferecer um novilho, e Deus veio os filisteus atacando, e o Senhor mandou chuva de saraiva, e Samuel pegou uma pedra, que eu esqueci o nome que falava, que significava dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu digo até aqui, nesse momento presente, porque daqui a pouco não sabemos o que poderá acontecer. Continuamos no propósito com Deus. Fica firme. Se está acontecendo alguma coisa, glorifique e adore a Deus, irmão. Se Deus está te provando, te humilhando, é porque tem algo que Ele tem que fazer na tua vida. Se ainda continuam as provas, as tribulações de tempo a tempo, para um pouquinho, se examina a si mesmo. É nessa hora que nós devemos nos examinar. Nos examinar. Porque aqui, irmão, no dia de ceia, os irmãos vê que eu nunca proibi ninguém tomar ceia aqui. Você pode estar em pecado, pode estar com pecado de morte, de adultério, o que for. Enquanto você não confessar, você vai comer na ceia. Vai comer na ceia para a sua própria condenação. Mas se confessar e se arrepender dos seus pecados, o Senhor também te perdoará. Aquele que a qual fica se escondendo de Deus naquele grande dia, Deus vai envergonhar o homem diante de Deus, dos anjos, e perante todos, naquele dia Deus vai envergonhar todos. Aqui eu não proíbo. O que faz é confessar com a boca. Aí sim, irmão. Porque só se Deus falar, vai lá e fala para aquele ou para aquela, confessar. E se Deus não falar, irmão, vai comendo ceia, vai ganhando oportunidade, vai se escondendo. E Deus vai deixando. Ele é longânimo, mas vai vir um acerto de conta na hora de Deus. Por isso que vem as tribulações. Vamos ser fiéis com o Senhor, vamos adorar a Deus, vamos permanecer o nosso propósito com Deus. É por isso que, por que Deus permite tribulações e provações na vida do ser humano, do crente? É por causa disso, irmão. Porque tem momentos, as tribulações, como diz Tiago: bem-aventurado é o homem que passa segundo as tribulações e provações, porque ele o quê? Tem outra palavra? E será galardoado. O negócio me fugiu a palavra, oh meu Deus. Mas tem as tribulações e provações porque Deus está requerendo de alguma coisa. Amém? Você pode passar a salva aí, abençoado? Glória a Deus. Quinta-feira, se o bom Deus permitir, amados, vamos estar aqui no último culto. Por que escolheu o último culto, em vez de deixar para a semana que vem? Bom, porque eu garanto que essa semana já está assim, imagina na outra semana. Graças a Deus. Nós aqui, irmãos, não adoramos Natal, não curtimos Natal, não homenageamos Natal. O povo de Deus não faz isso. Isso é seita. Os irmãos já estudaram isso? Isso aí é obra negativa, macumbaria, essas coisas. Então não adore Natal. Tem muitos crentes que têm árvore de Natal dentro da sua casa e não sabem o significado de uma árvore de Natal com pisca-pisca. Viu, irmãos?
Os irmãos estudem isso para saber o que significa Natal, e tem muitos crentes caindo de braçada. Não, irmão. Se é momento de você reunir com a sua família, reúne todo o tempo que você tiver oportunidade. Eu falei até com o irmão, irmãos, a época que o povo mais reúne com família é Natal, virada de ano e velório. Fora isso, ninguém reúne. É o tempo todo falando mal do outro, criticando o outro, descendo a lenha no outro, depois a hipocrisia vem. De Natal, Ano Novo, até lá no velório. Falou tanto mal do que está sendo velado lá, depois está lá. Ele é gente boa, é trabalhador, ele vai indo. Irmãos, misericórdia. Então nós vamos estar adorando a Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus abençoa a todos de forma poderosa. Não criticando o que eu vim falar, cada qual tem a sua maneira, cada qual tem a sua tradição, viu? Mas os irmãos entendam bem do que eu expressei sobre isso aí. Estou quase entendendo por causa do barulho. Estou quase entendendo por causa do barulho. Soltar um vozeirão alto. Esse microfone. Viu, irmãos, estou falando que a ceia é perigoso. A gente pode até morrer, cair e morrer, porque o corpo é o sangue de Cristo. Tinha um pastor que pecou. E aí o senhor usava vasos e falava, vinha vasos de fora, e ele nunca tomou providência sobre ele mesmo. Aí um dia ele foi dar a ceia para nós, e no dia dessa ceia o vaso falou com ele ainda. Ele não quis, ninguém participou da ceia, porque a ceia apodreceu. E esse pastor depois, veio outro pastor aqui, disse que ele foi para o Xingu. A notícia é que nós sabemos que a onça pegou e o matou. Então, eu digo uma coisa para a amada igreja. Hoje eu tomo a ceia em pecado, não tem nada. Amanhã também não tem nada. Uma hora, o Senhor era amor, mas é fogo devorador. Nós podemos morrer. Deus não é carrasco. A nossa desobediência que faz acontecer isso. Eu agradeço a oportunidade. Que o pai fala, o filho não dá ouvido, desobedece e acontece. Você sabia que se quanto mais ninguém confessa, vai resguardando, guardando, não confessa, achando, Deus não está me cobrando, minha consciência